Pois é, tem muita gente que anda de bicicleta, seja para passear como esse adolescente, para ir para o trabalho ou para a escola. Mas as cidades têm estrutura, têm ciclovia suficiente? Bem, a gente convidou aqui no estúdio o especialista em mobilidade urbana, o Greg Repsold, e também a Jane Martins de Souza, que vai todos os dias para o trabalho de bike. Boa tarde, bem-vindos ao Fale Espírito Santo. A gente viu aí muito triste um adolescente, um menino de 16 anos que estava andando de bicicleta, não se sabe ao certo se estava sem freio, a mãe dele não soube dizer se faltou um freio ou se foi uma falta de atenção. O fato é que ele morreu, bateu num ônibus, né, Greg, nas cidades. Sai de Vila Velha para Vitória todos os dias, como ela mesma falou, a maior parte não tem ciclovia. É verdade. Infelizmente, grande parte das ciclovias projetadas na nossa cidade, elas foram feitas se pensando no uso da bicicleta como um item de lazer. A ideia da bicicleta como modal de transporte, ela infelizmente é muito recente e nós não temos infraestrutura suficiente para atender a quantidade de pessoas que usam a bicicleta no seu dia a dia. Isso precisa ser revisto e nós precisamos pensar não só na bicicleta nas principais vias, mas também na sua capilaridade, porque a pessoa precisa se deslocar da sua casa até o local de trabalho, ou onde quer que ela seja, de bicicleta de forma segura. Ela não tem que se colocar em risco até chegar a uma via principal, a uma ciclovia, para fazer esse trajeto e depois se colocar em risco novamente para chegar àquele outro trajeto que às vezes não tem essa infraestrutura. Então é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar na infraestrutura de maneira geral, pensar na bicicleta como modal de transporte, como parte integrante do trânsito, e pensar na capilaridade desse modal de transporte nas nossas diversos tipos de via. Pois é, a gente já reclama tanto de engarrafamentos, um sistema de ônibus mesmo, que é o que funciona aqui, que realmente é sobrecarregado, ônibus muito cheios, às vezes as pessoas esperam muito tempo dentro do ônibus, o trânsito fica complicado. A bicicleta seria uma ótima alternativa, né? Sim. Quando a gente pensa em meio de transporte, a gente tem que levar em consideração 4 principais fatores: segurança, conforto, agilidade, velocidade, no sentido de se chegar com rapidez ao seu transporte, e o custo disso. Hoje, de todos os meios de transporte disponíveis, em termos de custo-benefício e de facilidade de implementação, a bicicleta é hoje o modal de transporte mais apropriado para se buscar uma solução de curto e médio prazo para os problemas de engarrafamento na nossa cidade. E isso que ele precisa ser visto. Aquela ideia da bicicleta, como, eu vou usar a bicicleta para passear no final de semana no calçadão, isso tem que mudar. Essa concepção ela tem que evoluir para a bicicleta como meio de transporte, como já é feito em vários países desenvolvidos. E para isso, um dos principais fatores é a segurança. O ciclista ele precisa ter segurança para estar usando a bicicleta como meio de transporte diário. Se sente segura? Não. Sem segurança. Sem segurança. No último dia 18 agora, de julho, eu fui assaltada também, porque também não temos nem segurança também. E aí a segurança já tem nos dois sentidos, isso, né? Aí. A segurança do tráfego ali, do trânsito, e a segurança contra bandidos, contra o perigo de ser assaltada, né? Tá demais. Não é só de ser atropelada, é ser assaltada também. Isso aí. Não tem pra onde você correr. Verdade. É importante destacar também que é necessário fazer uma campanha de educação no trânsito com os condutores, não só de ônibus, mas de maneira geral, para que eles entendam a bicicleta como parte integrante do trânsito. Por exemplo, você relatou o caso nas 5 pontes, né? A educação no trânsito nos ensina que para se atravessar próximo à bicicleta deve se manter uma distância mínima de 1,5 m e se trafegar durante a travessia com uma velocidade máxima de 30 km por hora, por conta do deslocamento de ar, porque o deslocamento de ar pode gerar o desequilíbrio ao ciclista. Então isso é educação de trânsito básica, e quem conduz ainda mais um veículo coletivo, como é o caso do ônibus, ele precisa ter esse conhecimento básico e a responsabilidade de, ao estar na direção, fazer uso dela de forma responsável. Isso é muito importante. E olha, gente, nós temos números de acidentes envolvendo ciclistas. De janeiro a maio deste ano, o SAMU atendeu 635 ocorrências deste tipo. Deixa eu chamar a Roberta Salgueiro, que está ao vivo na nossa redação de jornalismo e tem os mais detalhes pra gente. Boa tarde, Roberta.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos de casa. E tem um detalhe, viu? Esse número pode ser ainda maior, porque eles correspondem apenas aos atendimentos feitos pelo SAMU. E ainda segundo o Serviço de Atendimento, até maio deste ano foram mais de 5.000 chamadas envolvendo acidentes de trânsito. Já o Corpo de Bombeiros afirmou que só em 2019 aconteceram, gente, 273 acidentes envolvendo ciclistas. Já no Detran, os dados mais atualizados são de 2017, quando 14 ciclistas morreram nas ruas do estado, Juliana. No final de maio, a costureira Neuzi Braga Rosa, de 67 anos, seguia para o trabalho de bicicleta, quando foi atingida pela traseira de um ônibus. Ela passava pela Avenida Jerônimo Monteiro, na altura do bairro Aribiri, em Vila Velha. Com o impacto da batida, ela caiu e bateu a cabeça no meio-fio. Segundo a família, ela foi socorrida com vida, mas morreu ao chegar no hospital. Pois é, muito triste essa cena, essa última imagem a gente mostrou agora de uma trabalhadora voltando. Ela estava no sentido certo, Greg, da rua? Sim. Tem que estar nesse sentido mesmo, no sentido dos veículos? No sentido dos veículos, do lado direito da pista, e o veículo que fizer a travessia tem que reduzir a velocidade e manter 1,5 metro de distância. No caso desse acidente específico, o ônibus deveria ter aguardado, porque a via é muito estreita e o ônibus, por ser um veículo longo, ao fazer a curva, ele invade parte do acostamento. Então, ele não poderia ter feito essa curva junto com a ciclista. Infelizmente, ele não aguardou e aconteceu essa tragédia. Quando você está aí na rua, qual lado que você anda da pista? Você procura seguir essa orientação? Sim, eu ando na mão dos carros, que é a correta, né? Não, nunca na contramão, sempre na mão. Pois é, é importante também que o ciclista tenha consciência e respeite o trânsito, porque às vezes a gente vê também as pessoas, assim como o pedestre, atravessando fora da faixa, o ciclista agindo de uma forma imprudente também. Não dá só para cobrar do motorista, né? Sim. O trânsito é ali uma junção de todo mundo, né? Cada um respeitando o outro, né, Greg? Sim, o ciclista ele precisa seguir as regras de trânsito como qualquer motorista, e tem também seus itens de segurança, que infelizmente a gente vê poucos ciclistas usando. O capacete para o ciclista é o cinto de segurança para o motorista. Então, eles também precisam seguir essas regras. No entanto, ainda que o ciclista possa, porventura, não estar obedecendo elas, ele é a parte mais frágil do trânsito quando comparado com o carro. Então, o motorista precisa ter essa consciência ao fazer uma ultrapassagem, ao cruzar com o ciclista, de reduzir a velocidade. Eu sempre costumo dizer e faço um apelo aos telespectadores: quanto tempo você estaria disposto a ficar mais no trânsito para não estar passando pelo o que esses motoristas que vitimaram esses ciclistas estão passando hoje? Digo na própria consciência, fora o processo criminal e tudo. Quanto tempo você estaria disposto a ficar mais no trânsito para não estar passando por isso? Não vale a pena a pressa, a imprudência nessas situações. Não vale a pena. No trânsito a gente lida com vidas. Muito mais importante do que o nosso tempo, do que a gente se atrasar, é a vida do outro. E no amanhã, o outro pode ser você que vai estar a pé como pedestre ou em cima de uma bicicleta como ciclista, e você vai ficar participando do trânsito com outros motoristas que também precisam ter essa prudência. Então isso é importante. Vários comentários aqui. Robson falando: o trânsito não está preparado para receber os ciclistas, eles colocam a vida em risco. É exemplo da Carlos Nemberg, não foi feita ciclovia, né? Não tem uma passagem para os ciclistas. E falando nisso, olha, nós demandamos às prefeituras para saber como é que estão os investimentos em ciclovias atualmente, há cerca de 159 quilômetros em toda a Grande Vitória. Deixa eu voltar a conversar com a Roberta Salgueiro, porque ela tem os números por município, né, Roberta? Pois é, Juliana, até agora a cidade com mais quilômetros de ciclovia construídos é a Serra, que tem uma malha de 56 quilômetros, seguido por Vila Velha, que tem 46 quilômetros de ciclovias e quase 2 quilômetros de ciclofaixa. E só para explicar, Ju, ciclovia e ciclofaixa são quase a mesma coisa, só que ciclovias têm delimitação física, como barreiras de cimentos, enquanto ciclofaixas têm separação apenas por pintura. E seguindo
a nossa lista de cidades com espaços para ciclistas, né? E em terceiro lugar, nesse levantamento, está a capital, Vitória, que tem um pouco mais de 36 quilômetros de ciclovias. Já os ciclistas de Cariacica contam com 21 quilômetros de espaço exclusivo para eles. E olha, Ju, a promessa dos 4 municípios é aumentar a malha viária, né, para os ciclistas. A intenção é que sejam construídos mais 216 quilômetros desses espaços destinados a eles. Essas obras, segundo as prefeituras, devem acontecer ao longo dos próximos anos. É com você, Ju. Obrigada pelas informações, Albertinha. Tem aí uma promessa de ciclovia, de melhorias. Agora, a gente está muito longe do ideal, Greg? Sim, nós estamos. Essa infraestrutura ela já era para ter chegado há muito tempo atrás. E mais importante também é destacar que não adianta só fazer a ciclovia, né? Essas ciclovias elas precisam ser conectadas entre si. Ela não pode só ser uma pista cimentada que o ciclista vai usar. Ela tem que ser pensada, como eu coloquei, como modal de transporte. Da mesma maneira que eu penso a circulação de veículos na cidade, desde do dentro do bairro para a via coletora, para a via arterial e depois novamente para dentro de um outro bairro, eu tenho que pensar ciclovias e ciclofaixas no mesmo processo, né? O ciclista saindo do bairro dele, pegando uma via coletora, depois uma via arterial, e aí eu coloco isso no sentido de ciclovia ou ciclofaixa, para ele poder se deslocar com segurança todo o trajeto, para depois, no fim do dia, estar retornando à sua residência. Não adianta só, eu vou fazer por exemplo, eu vou fazer aqui na Lindenberg uma ciclovia. E vou lá e pinto ela, faço o espaço. Mas como é que o ciclista chega na Lindenberg? Ele precisa sair de dentro do bairro dele e chegar na Lindenberg. Esse trajeto do bairro dele até essa ciclovia na Lindenberg, ele é seguro? Ele tem uma ciclofaixa, ele tem alguma sinalização? Porque se não tem, ele vai correr o risco do mesmo jeito, só que num trajeto menor. O Sérgio Viana aqui está falando, a maioria dos motoristas do Transcol não respeitam. Eu ando muito de bicicleta, ia de Jardim Camburi para Jardim Carapina ou para Novo Horizonte de bicicleta, justamente por conta desse trajeto do trabalho e aí o perigo também que ele enfrentava. Raquel Gonçalves falando, infelizmente morre muito ciclista na Grande Vitória, mas vejo também ciclistas aí no meio da rua, é muito perigoso, eles correm muito. Aí ela fala aqui do caso do menino que acha que foi uma fatalidade, o adolescente estava ali brincando, infelizmente acabou batendo no ônibus do Transcol e perdeu a vida já a caminho do hospital. Né? Valquíria Nascimento também, moro em cidade continental e vou de bicicleta para o trabalho. De ônibus eu gastaria aí de 30 a 40 minutos. De bike gasto 20 minutos, só que não tem acessibilidade nenhuma no meu percurso. Isso é um problema muito sério que a gente precisa solucionar. A bicicleta, como eu já coloquei, ela é o meio de transporte a curto e médio prazo que melhor resolve o nosso problema de trânsito, né? Visto esse exemplo dela, que consegue agilizar a sua vida, né? Reduzir por quase a metade o tempo de percurso, fora todas as outras vantagens, né? Questão de saúde que a pessoa ganha, a questão até de saúde mental, porque, querendo ou não, você ficar preso no ônibus lotado, no trânsito, cansado do trabalho, isso é ruim, enquanto na bicicleta você aproveita o trajeto de melhor forma. Então, isso precisa ser pensado de uma forma melhor e a questão da segurança que precisa ser pensado, tanto na questão do trajeto quanto a segurança em geral. A gente viu na reportagem anterior a questão dos assassinatos, né? A segurança no nosso país, infelizmente, é um problema geral, mas a segurança no trânsito, ela pode ser resolvida pelo poder público de maneira mais fácil, basta que haja interesse. E é o que a gente fica sempre cobrando aqui. Greg, obrigada, viu, pela sua presença. Jane, obrigada também. Cuidado nesse trânsito, vai com juízo. Só queria deixar uma dica para os motoristas. Vamos lá. Utilizem a seta dos carros, aquilo não é enfeite, porque é difícil. Não seta? Não usam. Então, só uma dica, que aquilo ali é para ser utilizado, não é o equipamento que está ali à toa no carro, não, né? É para ser utilizado e importantíssimo. Tá certo. Então, muito obrigada. Tá corretíssima, viu? Obrigada, Jane. Um beijo para você. Obrigada, uma ótima tarde. Igualmente.